E hoje o nosso podcast recebe um convidado que ele é atleta, ele é treinador, ele é uma referência num tema que está muito em alta e é um prazer receber aqui no Seu Corpo Pode, Ademir Paulino. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo Obrigado. convite aí, cara. Tô Pô, eu que feliz. agradeço, eu estou Tô muito feliz da feliz. gente poder falar aí de corrida, falar de esporte, ser mais um canal aí pra gente poder passar um pouco da experiência aí pra galera. Pô, para mim é uma honra. O Ademir, para quem não conhece, ele é uma referência em corrida. Ele tem experiências fora do Brasil. Ele leva pessoas para fora do Brasil para viver a corrida no Quênia, que hoje é o berço da corrida. E por isso eu gostaria já de começar, Ademir, falando um pouquinho da sua história. Como começou a sua vida com o esporte, com a corrida? Você tem títulos, você foi campeão na China, isso foi muito legal. Mas eu queria que você falasse um pouco como começou a corrida, a sua vida com o esporte, para depois a gente bater um papo para a corrida para todo mundo. Cara, eu tenho 47 anos. Eu comecei a correr com 10 anos de idade, comecei cedo, inspirado pelas Olimpíadas, pela São Silvestre, principalmente pela São Silvestre. Assisti a São Silvestre ali com os meus pais, com meus avós, na passagem de ano. E eu sempre gostei muito de esporte, né? Jogava futebol, Eu venho dessa geração que é o esporte na rua, né? Diferente um pouco, né? As gerações vão mudando, mas a gente praticava o esporte na rua, jogava futebol, enfim. Eu lembro, assim, a lembrança que eu tenho é eu assistindo a São Silvestre e aí eu sonhando em correr uma prova, correr uma São Silvestre. E, cara, eu tive sorte, aquela coisa do destino de encontrar as pessoas certas. Um vizinho meu participava do único grupo de corredores que tinha em São Paulo. Que legal. E ele me viu correndo um dia na rua e falou: Meu, o que você tá fazendo aí? Eu falei: Eu tô treinando, tô correndo. E aí é uma coisa que não tinha, né? Correr na rua, não existia isso, correr na rua, né? É muito louco a gente pensar hoje que qualquer momento que a gente está na rua aí, a gente vê um corredor passando para todo lado, mas naquele momento não existia isso. E ele me viu, achou estranho e falou: Ó, eu treino num grupo no Ibirapuera. Você quer ir com a gente? Quer ir lá um dia? Falei: Bom, se meu pai deixar, né? Falou com meu pai, vizinho, Quantos anos me você tinha na levou, época? tinha 10 anos de idade. 10 anos. Que legal, cara. Aí me levou, fui o primeiro dia para o treino, cheguei lá, tinham, sei lá, uns 20 corredores adultos. A treinadora me olhou e falou: Ó, 8 quilômetros, era o que os adultos iam fazer. E eu lembro que eu fui por último ali, correndo atrás do último corredor, porque eu fiquei com medo de me perder dentro do Ibirapuera, primeira vez no Ibirapuera. E eu lembro que quando terminou o treino, eu estava ali naquele ambiente, a galera alongando, né? Final de treino, o pessoal conversando ali. E eu olhei aquilo, eu falei: Cara, é isso que eu quero para minha vida. Sensacional. Então, a partir daquele momento, eu falei: Meu, é isso. Voltei para casa e falei: Mãe, você atleta profissional. E aí, a partir daí, eu não parei mais, cara. Não parei mais. Participei também desse primeiro movimento do triatlo no Brasil, nos anos 93, 94, ali quando eu tinha 16 anos. O triatlo ele começa a chegar mais forte no Brasil e vem com um desafio para os corredores, para os nadadores, para os ciclistas, um esporte novo, né? Que juntava vários esportes, né? Juntava a natação, juntava a bike, a corrida que eu já fazia. E aí eu estava num grupo naquele momento ali, o meu meio, os corredores começam a se sentir desafiados pelo triatlo e muita gente começa a fazer triatlo e eu começo a fazer triatlo. Eu não tinha bicicleta, eu sou da periferia de São Paulo, bom falar, né, cara? Eu venho de família humilde pra caramba. E aí eu começo a nadar, consigo nadar num clube público, né? Aprendo a nadar basicamente sozinho, sem treinador, indo lá todo dia, vendo como os caras nadavam. E depois de um tempo eu consigo comprar a bicicleta, mas aí já vai chegando a época da faculdade. E aí, bom, aí eu faço a faculdade, mas o esporte nunca saiu da vida, E você sabe? já foi fazer educação física de cara? Fiz educação física, Eu fiz educação física, né? Eu entrei em 97 na faculdade e era um momento que a educação física basicamente era escolar, né? Eu lembro meus tios assim, cochichando: Ih, o cara vai dar aula em escola, vai ser professor de escola. Era quase um sinônimo de você não vai ganhar dinheiro, né? Isso, exatamente. E eu falei: Meu, eu pratiquei esporte minha vida toda.
Eu não tenho, o meu caminho é esse mesmo, sabe? Não foi pensando em dinheiro, né? Eu falei, bom, se for para a escola, que seja a escola, né? Mas aí, quando eu me formo, Rodrigo, começa um primeiro movimento, o primeiro boom da corrida. Isso foi 2003, 2000? 2000, 2000. Aquela época da Corpore, não foi? Exato. A Corpore, a gente participa das provas da Corpore e o Pão de Açúcar é um grande incentivador. Primeiro, patrocinando os atletas, segundo, organizando e patrocinando provas. Então, o Pão de Açúcar tem um papel muito grande nesse primeiro boom da corrida aí perto de 2000. E aí as assessorias começam a aparecer, né? O Marcos Paulo já estava aí, o Mário Sérgio com a RunFan. E aí eu começo a minha assessoria ali no final da faculdade, 2001, eu começo a minha primeira Você tem assessoria. mais de 20 anos na área, hein, cara? Sim, sim, em 2001 eu já tinha assessoria, mais voltada para o triatlon. A que eu tenho hoje, eu estou desde 2009. Né? Então, mas eu venho acompanhando esse movimento do esporte ao longo desses anos e essa mudança que é absurda, né, ao longo dos anos. E você chegou a competir no triatlo ou Sim. depois você foi pro duatlon? Não, competi muito, sim, competi muito no triatlon. As provas do Troféu Brasil, naquele momento, o triatlon, ele não era tão elitizado como é hoje. Né? A gente conseguia fazer as inscrições, conseguia pagar a inscrição. As bicicletas, eu pedalava de Caloi 12, as bicicletas eram bicicletas muito básicas, né? As bicicletas que chegavam aqui, os caras que tinham bicicletas diferentes, eram pessoas muito ricas que traziam da Europa, né? As bikes italianas, enfim, espanholas, mas a maior parte tinha Caloi 12 mesmo, a gente pedalava com essas bicicletas, Caloi 10, né? Eu tive uma Caloi 10, cara. Pedalava com essa bicicleta, a marcha Aqui na... era aqui no quadro, na parte de baixo, aqui praticamente você tirava a mão, passava lá embaixo. E era uma bike pesada, comparar com a de hoje Não tem comparação. Outro momento. Mas a gente, enfim, o triatlon, ele estava muito em alta, cara, muito em alta. Eu imaginava que, inclusive, o triatlon ele ia ter um crescimento muito maior do que um esporte individual. Falei, esse é o esporte, tanto que a minha assessoria começa de triatlon. Só que o esporte foi tomando um caminho que ele foi ficando elitizado, né? Bicicletas com preço de carro e inscrições com valores maiores do que o salário mínimo. Aí complicou. Foi aí que eu falei, não é esse lugar que eu quero estar. Eu quero estar num lugar que eu consiga passar a minha experiência e trabalhar com o maior número de pessoas possível, não só com pessoas que sejam de classes sociais muito altas, não só, né? A gente entende que o triatlo tem um custo, a estrutura da prova, treinamento, mas para a realidade do nosso país é muito diferente, né? Você viu o Ironman, a inscrição de Ironman, claro, uma excelente prova, super bem organizada, mas não é, infelizmente, ainda para todo mundo. Se for uma bike hoje está muito cara. Muito caro. E tem umas outras coisas que a gente, aos poucos a gente vai pensando. Por exemplo, se você pega os números de um Ironman, né? E quando a gente fala de Ironman, 3.800, a natação, os 180 de bicicleta, a maratona. Quando a gente fala do Ironman, quase não tem mulheres. Hoje a gente fala de 10, 15% de mulheres. Por quê? Porque também tem uma questão de segurança no nosso país. Qual mulher que vai sair pedalando às 5 horas de manhã? Então tem várias barreiras o esporte que eu fui ao longo do tempo percebendo. E aí eu falei, eu vou trabalhar com a corrida. E mesmo sendo assim, estando no triatlo há muito tempo, então profissionalmente eu fui para a corrida, mas eu nunca parei de nadar e eu sempre corri desde sempre, né? E quando que você ganhou o teu título na China? Foi Beijing, né? Foi Beijing, Você ganhou o título Campeonato Mundial de Duatlon. Campeonato Mundial. A prova a gente chama de aquatlon, né? Que é natação e corrida. Duatlon a gente chama a bike e corrida, ciclismo e corrida. E como foram os esportes que eu sempre pratiquei na minha vida toda, né, quando eu começo a participar desse tipo de prova. E que ano foi isso que você ganhou esse título? Foi 2011. Eu fiquei 7 anos participando de campeonatos mundiais. Né? Fui para a Austrália, fui para Budapeste, fui para a China, fui para Londres,
Fui para vários países competindo em campeonatos mundiais dessa prova, que é uma prova que tem um diferencial, que ela é uma prova muito rápida, uma prova que 5 quilômetros, 1 quilômetro nadando e 5 quilômetros de corrida, que tem muito a ver com a minha característica física. Nada na piscina ou nada no mar? Sempre águas abertas. Sempre águas abertas. Águas abertas, sempre águas abertas. E hoje eu vejo no Insta, você posta seus treinos, você fez uma prova recentemente de 21, você compete dentro da corrida. Os dois esportes, a minha vida toda, eu sempre tive nesses dois mundos, na verdade 3, né? Porque eu ia para as provas de corrida, né? Competia com os corredores, ia para as provas de natação, competia com os nadadores em águas abertas e ia para as provas de aquatlon, competir com os aquatletas. Então eu sempre tive nesses mundos, inclusive o triatlon também, né? O triatlon sempre fez parte da minha carreira. Então eu utilizava essas provas como forma de melhorar e de evoluir, né? E eu nunca conseguia ganhar na corrida, chegava ali quarto, quinto, na natação mesma coisa, sexto, sétimo, entre os 10, e aí quando juntava os dois, aí era a minha força, né? Que era a coisa de ser médio bom num esporte, médio bom num outro esporte, em esportes que são completamente diferentes. São características totalmente diferentes. O corredor, ele é rígido, é musculatura pesada, é força. A natação é fluidez, é alongamento, é flexibilidade. Então são coisas que é difícil você achar um cara que corre bem e nada bem. Porque o corpo, ele para os esportes tem que ser diferente, né? Então eu sempre tive isso, como eu sempre pratiquei o esporte, acaba que eu consegui me desenvolver bem nos dois esportes. Que bacana. E hoje a corrida é uma febre, que nem você falou, ela é muito mais acessível. Ainda tem aquela discussão, quem é da corrida fala que a corrida é o esporte mais acessível do mundo. Sim. Mas isso, até quero ouvir de você. A pessoa que nunca correu, você como professor, treinador, a pessoa quer começar a correr, que está vindo a gente, que está vendo aqui o nosso podcast, quero começar a correr, tá aqui no Brasil, o nosso país é continental, nunca corri, quero começar a correr. A corrida é para todo mundo? Sim. Nós somos seres corredores. O nosso superpoder é correr. Nós, como seres humanos, a gente se desenvolveu em cima da corrida. Inclusive o nosso corpo, como ele é hoje, ele foi desenvolvido em cima da corrida. Não existe nenhum outro animal na natureza com tantas adaptações físicas e fisiológicas igual o ser humano tem. Então, para uma criança começar a correr, né, a corrida é uma atividade supernatural. Totalmente inato do ser humano. Nato. Se a gente pegar uma criança de 6, 7 anos correndo, fazendo uma velocidade, a gente vai pegar ali a postura ideal de corrida. E aí, ao longo dos anos, muitas pessoas ficam muito tempo paradas, e o perfil do brasileiro qual que é? Pratica atividade física na infância, muitas vezes na adolescência, para na idade adulta e volta com 25, 30, 35, 50 anos, volta a fazer o esporte. Então, esse corpo que volta não é mais o corpo que a corrida era natural. Né? Não é um corpo que passou a vida inteira praticando esporte. Então, eu gosto muito da parte técnica, mas o que eu posso falar é que qualquer pessoa pode correr. Qualquer pessoa pode correr. Obviamente, existem alguns passos aí que precisam ser dados. Não dá para o cara ficar 40 anos sem fazer nenhuma atividade física e depois começar e achar que, em um ano eu vou correr a maratona, né? Então, o ser humano, isso de maneira geral, a gente acaba ficando nos polos, né? Ou não faz nada, ou quando quer fazer já quer correr maratona, né? E eu vejo uma coisa que tira muitas pessoas do esporte, primeiro a comparação, que a comparação nunca é justa, a comparação é você com você, mas ela é nunca justa. Você entrando no esporte hoje vai me encontrar no meio do esporte, né? Eu fui forjado na corrida.
tanto fisicamente, como mentalmente, como inclusive as minhas ações diárias, né? O me hidratar, o dormir, o treinar, o saber treinar. Eu sou um especialista. E aí as pessoas entram e muitas vezes querem se comparar com pessoas que já estão muito tempo, né? São décadas, né? Isso, que já estão muito tempo. Então, se a pessoa tiver a tranquilidade de passar pelas etapas, o esporte, a corrida é para a vida toda. E esse passar pelas etapas, Ademir, ele é respeitar as individualidades. Porque o esporte é para todo mundo, a gente tem que tratar as pessoas iguais, mas a gente tem que entender as individualidades. Eu tenho 39 anos, a minha geração ainda, a galera dos 35 correu, brincou na rua. Hoje, nem na periferia, qualquer cidade grande, hoje é muito perigoso. Né? O Brasil é um país, é uma realidade. Então não é todo mundo que passa por esses estímulos básicos. E é o que você falou, é inato, a corrida é do ser humano. Só que se você não tem uma base, molecada nova, você que tem filho, você que é pai, deixar teu filho só no telefone, no tablet, você está podando alguns estímulos que são fundamentais. Porque a criança que passa por isso, ela pode ficar nessa lacuna aí, adolescência, faculdade, colégio, faculdade, trabalho. Quando ela volta a treinar, ela tem uma memória. Isso. Essa memória você pode diminuir, mas ela está lá na gaveta. Isso. A gente puxa ela da gaveta e fala, vamos estimular. Você como treinador deve fazer muito isso. Porque você olha uma pessoa que fala, ele está descondicionado, fora de forma, mas eu sei que ele tem alguma coisa aí de passado. Sim. E tem pessoas que, as novas gerações que ficam dentro do apartamento, não tem esse trabalho de correr, brincar, pular. Isso lá na frente é até uma discussão que a gente tem na área da fisioterapia. Como é que vai ser? A gente não sabe, ainda são suposições, mas o preço de não ter jovens ativos, que é uma realidade, infelizmente, lá na frente vai ter uma cobrança, né? Sim, sim. Essa individualidade ela é super importante. A gente pode fazer traçar aí uma linha do tempo das gerações, né? A gente está cada vez mais fazendo cada vez menos atividade, apesar dos números estarem crescendo. Mas o que a gente vê é as pessoas, né, colocando a atividade física como se fosse eu preciso praticar atividade física, eu preciso ir para a academia, eu preciso me movimentar. Só que a gente está num momento que a gente faz menos atividade, que a gente faz menos, se mexe menos, mas o nosso corpo foi desenvolvido em cima do movimento. Perfeito. Então, se você é sedentário, se você não se mexe, se você pratica pouco esporte de maneira geral, e aí atividade física, porque se a gente voltar na geração dos nossos pais, não precisa nem voltar avô, tá? Os nossos pais, eles eram super ativos, caminhavam muito mais que a gente, faziam muito mais força, exercício físico. Isso no seu dia, né? Isso, no dia a dia. Enquanto hoje a gente pode ser muito sedentário, exatamente, não sair do lugar. Então, a gente vê, inclusive, o aumento de doenças, né, relacionadas, doenças mentais, psicológicas, por conta disso, porque a gente não está fazendo o que o nosso corpo foi, geração após geração, forjado em cima do movimento, né? Por isso que, por outro lado, o cara que entra na corrida, ele começa a se sentir tão bem, sabe? Ele começa a dormir melhor, comer melhor, ser mais ativo, ter uma qualidade de vida melhor, que é altamente viciante. E é isso que é o lifestyle da corrida. Exato. O lifestyle da corrida não é só fazer a prova que tira foto com a medalha. Exato. Que eu acho que, como treinador, a medalha é uma parte, mas você vê o treino, esse senso de comunidade que tem na corrida, porque às vezes você está sozinho, mas você conversa com corredores, você está numa assessoria, estar num parque correndo, ou quando você vê um corredor na rua, você vai tentar correr junto, isso eu acho que é muito legal. E às vezes eu trabalho com coluna, vejo alguns profissionais, não, você tá com hernia de disco, você não pode correr, faz mal pra coluna. Não, peraí. Deixa eu conversar com o profissional que falou isso, que não é assim que funciona. Sim. Porque o nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Se movimentar, exato. Agora a gente vai entender. Se você é um maratonista, tá machucado, tá lesionado, peraí, vou conversar com o seu treinador, vamos correr menos. Diminuir pace, distância, a gente faz ajustes. E falando em maratona, uma pergunta que às vezes a gente vê
E é muito comum, e você deve escutar isso sempre. Eu nunca corri, eu quero correr uma maratona, Ademir. Quanto tempo eu demoro para correr uma maratona? Vamos falar de maneira geral, né? Porque vão ter pessoas que vão. Tem pessoas assim, né? Teve um aluno agora recente, inclusive, entrou na assessoria, e essa conversa eu tenho com muita frequência, praticamente todos os dias. Um aluno entrou na assessoria e já estava inscrito na maratona. Uau! E estava correndo, sei lá, 6 meses, tinha mais 6 meses para treinar para maratona. Mas é um cara que jogou futebol a vida toda, um cara que fazia musculação, de vez em quando nadava, sabe? Então, apesar dele estar queimando etapas, fazendo uma maratona em um ano, ele tinha uma base. Então, esse cara é diferente para a gente avaliar. Tanto que eu segurei, ele ainda mesmo sentiu um pouco a parte muscular, mas conseguiu fazer a maratona. Mas se a gente fosse falar de maneira geral, para você correr uma maratona, o ideal para você ter uma maturidade física e uma maturidade mental, porque muito do esporte é mental, né? Inclusive, para quem está no meio esportivo, entende que uma das partes mais importantes é esse lado mental, não é o talento físico, é a habilidade mental que te coloca ali no jogo do dia a dia, de conseguir treinar, de ser disciplinado, de ser resiliente, de ter a fortaleza, de conseguir essas virtudes, que são virtudes inerentes à alta performance, sabe? Que você precisa desenvolver também para conseguir melhorar no esporte difícil como a corrida, que vai fazer a diferença, né? Então, isso aí também é uma maturidade que vai te levar, que isso aí você vai pegando aos poucos. Então, um corredor amador que vai começar hoje, eu diria que 5 anos. 5 anos de prática de esporte consistente vai te trazer uma experiência muito melhor. O que a gente vê hoje, e eu acompanho maratona não só no Brasil, mas no mundo, o que a gente vê hoje é muitas pessoas despreparadas fisicamente, mentalmente, entrando na maratona e subestimando, por conta até da baixa cultura esportiva. A gente não tem uma cultura esportiva de corrida, a gente não entende o que é passar 4 horas correndo. Muitas vezes subestima, não, eu consigo, eu vou e tal. E aí, o que eu vejo? Muita gente se machucando, esse é um ponto, um caminho. Muitas pessoas parando, porque foram lá e beberam o pote de mel de uma vez, né? Ao invés era para pegar uma colherinha todo dia, o cara bebeu o pote inteiro, enjoou, não tinha suporte, não aguentava, aí esse cara para, né? E aí tem uma outra questão que não é falado, né? A galera vê o pessoal com a medalha e tal, mas o corredor ali, né? A galera que termina uma maratona próximo de 5 horas, ele caminhou muito, sabe? Então, ele sofreu muito na prova, sabe? E enquanto, por ter cortado etapas, por ter queimado etapas, por ter entrado na prova sem estar preparado, né? O faixa branca enfrentando faixa preta e achando que tá tudo certo. Não tá, Né? Não tá, toma chute de um lado, chute do outro, cara, chute na perna, não sabe se defender, não tem o cinto ali de utilidade, ele não tem quase, sabe? Ele tá cru. Né? E aí esse cara caminha 10, 11, 12, 15 quilômetros e acaba sendo uma experiência muito difícil, muito pesada. Quando o cara passou por todas as etapas, correu as provas curtas, se desenvolveu nas corridas curtas, e aí não estou falando nem de atleta, tá? Estou falando de um desenvolvimento natural de você praticar o esporte, né? Fez as provas curtas, teve uma experiência de correr uma meia maratona, correu algumas meias, correu as provas de 10, né? Preparando o corpo, né? Ao E a longo. cabeça também. E assim, a natureza, você trabalha com saúde, você sabe, na natureza não existe salto. A gente semeia, a gente planta, aí depois a gente cuida da terra, a gente prepara aquela terra,
coloca no lugar certo, dá água, cara, pensa ali, a coisa vai aos poucos, aí aquilo vai germinando, vai aparecendo, e aí depois vai dar o fruto lá no final. E aí vem a colheita, né? Aí que a gente vai colher, né? E aí, hoje, né, até pelo espírito do momento, a gente quer as coisas muito rápido, é o estagiário querendo virar chefe, né? Então, isso acontece também no esporte, só que não é legal, porque esse cara para muitas vezes, ele não fica no esporte, ele se machuca, ele passa uma mensagem, a corrida machuca, mas como que você está fazendo, né? E muitas vezes o cara enche o saco e acaba passando essa mensagem. Então, o que eu vejo dentro de todo esse processo é as pessoas não vendo o que é mais importante. Que é o processo. Que é o processo, cara. Você se desenvolve no processo. Porra, tá frio pra caramba agora em São Paulo, né? Tá mó frio. A gente tá passando por esse frio, eu dou treino no Ibirapuera. Tá indo 1/3 da galera, assim, ó, tô chutando alto, tá? Tá indo 1/3 da galera treinar de manhã. Então, assim, conseguir treinar e ter uma rotina e conseguir colocar realmente dentro da sua rotina e conseguir fazer que o esporte, sabe, vencer esses dias de frio, né? Vou no frio, talvez o meu objetivo, eu não preciso ir no frio, tá tudo certo, né? Mas muitas vezes a gente quer uma coisa e a gente não consegue pagar o preço. Né? Isso é uma outra coisa. Você está disposto a pagar esse preço de treinar, né? Muitas vezes eu quero fazer a maratona, mas o cara não quer pagar o preço de estar lá no parque de manhã, no frio, né? De pegar, brigou com a esposa, ou tá meio triste, ou no trabalho tá difícil, mas está treinando, entendeu? Isso é o que eu falo, que é o saber treinar. Pô, aquela menina lá, Ademir, corre pra caramba. Eu falei, corre. Será que ela vai virar uma boa atleta? Eu não sei. Vamos ver se ela sabe treinar. Isso tudo tem um processo. Tem um processo, cara. 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, né, de esporte. Seu corpo está em formação dentro disso. Né? Seu corpo está criando pequenas adaptações a cada treino. É isso que é legal que a galera entenda. A cada treino, o nosso corpo tem pequenas adaptações. Então, elas muitas vezes não são tão visíveis, né? Às vezes você, eu já fiz 8 quilômetros, só que hoje você faz 8 quilômetros também e, cara, durante o dia você nem lembra que você correu, porque você se recupera melhor. Talvez você não melhorou na velocidade, mas você se recupera muito mais rápido. Aquilo para o seu corpo o corpo já entendeu, ele já consegue criar essas adaptações. Então, todos os treinos têm adaptação. Né? E esse é um processo de construção de médio longo prazo. Todo esporte de endurance, ele é de médio longo prazo. Tem uma coisa que me marcou muito quando eu comecei a atender, e principalmente pessoas que correm, que fazem triatlo. Acho que faz uns 10 anos que eu comecei a atender com mais intensidade esse público. Tem um paciente que virou até um amigo, o Vitor, ele já correu 75K Bertioga Maresias, maratonas, Nova York, já fez Ironman e meio Ironman. E uma vez ele falou pra mim assim, é mais difícil você correr uma maratona do que você fazer um meio Ironman. Assim. Por conta da questão mental. Porque no meio Ironman, não que seja fácil, mas você tem uma mudança, então você vai para um esporte, você muda, vai para um outro. Ele falou, a questão mental de ir para uma maratona, e você que nem ele perdeu o pai na pandemia, continuou treinando. É um cara que se olha fisicamente, ele não tem o perfil de um corredor. Sim. Só que o mental e o processo, que é o cara que tá chovendo, tá treinando, tá com problema, tá treinando, perdeu o pai, logo depois voltou a treinar. Tudo bem, a válvula de escape, pode ser. Mas ele falou, e isso me marcou muito, porque ele falou, é muito difícil correr uma maratona. Não é uma coisa simples. Estão tentando simplificar, mas não é uma coisa simples. Não, cara, assim, né? Eu tive contato com os melhores atletas do mundo, tanto quenianos como etíopes. E esses atletas, né? No Quênia e na Etiópia, esses atletas, eles conhecem do esporte. Esses caras, eles não são só bons fisicamente, né? Eles conhecem do esporte, conhecem realmente a fundo. É igual pegar qualquer
qualquer pessoa no Brasil começar a falar de futebol, o pessoal vai saber, Zico, quem jogou lá atrás, como que é. Por mínimo que acompanhe, as pessoas sabem do esporte, conhecem o esporte, o futebol. E isso acontece tanto no Quênia como na Etiópia, eles conhecem o esporte. Eles sabem quem são os ídolos, sabem o histórico, sabem as marcas, sabem perfil, sabem sobre treinamento, sabem sobre como que é o desenvolvimento para você ter dentro do esporte. E sabe o que esses atletas fazem? Obviamente, a gente tem que fazer uma tradução aqui, que a gente está falando para corredores amadores, né? Mas esses caras, eles não entram, né? Esse povo, essa cultura, eles não entram em prova nenhuma antes de completar 5 anos de esporte. Eu tive contato com um corredor que fez massagem em mim na Etiópia. Ele corria há 6 anos, um cara de 21, 22 anos, novo, e nunca tinha participado de nenhuma prova. Eu falei, como assim você nunca competiu? Ele falou, não, porque agora eu estou ficando pronto. Né? Então, uma cultura, você fala, cara, tá certo, eu tô ficando pronto agora. Eu sei que esse cara vai entrar, vai ganhar. Ele já tinha feito no treino, ele tinha me contado que ele tinha feito no treino a meia para 1h05, que daria para ele, sei lá, ganhar uma prova aqui no Brasil, né? Dependendo da prova. Mas, assim, é um respeito ao processo de uma pessoa que entende bem, que está dentro da cultura. Então ele falou, não, eu estou esperando, acho que o ano que vem eu vou entrar na minha primeira prova, sabe? Então, obviamente, é o outro extremo, mas isso mostra o que é uma cultura, né? A cultura é o que você conhecer do esporte, né? E o que eu vejo, muitas vezes, a galera fala, não, eu tenho um amigo que corre maratona, ele tem 2 anos, 3 anos, ele já correu 5 maratonas. É assim... É uma pessoa que talvez daqui a 4, 5 anos não esteja no esporte, entendeu? Eu já tive alunos assim, um monte, E vai continuar tendo, um faz monte. parte do ser Os caras humano. estão ali treinando, maratona, segura, não, esse ano mais maratona, vou fazer 2, vou fazer não sei o quê. Calma, dá 2 anos, parou, sabe? E o benefício que a gente colhe do esporte, o que que é? É você ter o esporte para sua vida, né? Você pode achar isso ruim ou bom, mas, cara, não dá para você falar, eu vou fazer 2 anos, você parou. O corpo, né, é uma coisa que a gente percebe, o corpo é bom naquilo que a gente faz. Se você ficar sentado, o seu corpo fica bom e ficar sentado. Você perde músculo, você perde osso, você não precisa de a parte cardiorrespiratória, você fica sentado, você passa 10 horas do dia sentado, você fica bom e ficar sentado. Fica bom em menor gasto de energia. Exato, o corpo é super inteligente. E aí, se a gente começa a estimular, esse corpo muda. Você começa a estimular 3 vezes por semana, correr, nadar. Daqui a pouco esse cara está fazendo um Ironman, essa pessoa está fazendo um Ironman, mas, obviamente, criando um processo. E sem se esquecer que, né, eu sei que isso é meio clichê, mas a gente aprende com o processo, cara. A gente aprende com o dia a dia. A gente aprende com as dificuldades. É isso aí que molda a gente, né? E aí a gente tem a performance lá no final, mas a performance é o de menos. O que é mais importante é o que o esporte, no que o esporte te transformou, sabe? Ao longo da minha vida foi isso, cara. Fala, pô, o que eu ganhei do esporte? Eu tenho os valores que o esporte me ensinou, eu tenho as virtudes que eu preciso desenvolver para ser campeão mundial, como eu fui, para continuar treinando hoje, sabe? Então, é isso que é o grande ganho, que para mim o esporte é o desenvolvimento do ser humano. Igual muitas artes marciais têm essa filosofia, eu acho que a corrida ela é muito parecida, essa coisa do desenvolvimento humano. Você se desenvolver como corredor, um esporte duro, é difícil, não vou aqui falar que é fácil, não é, é difícil correr, mas se você se desenvolve no esporte como esse, você se desenvolve como ser humano. E qual foi a sua maior dificuldade, Ademir, quando você começou? Mental, cara. Mental. Essa é uma pergunta legal porque eu gosto muito desse lado mental, sabe, do esporte. Eu treinava com... eu venho de uma geração
que era uma geração vocacionada, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, só quem praticava era performance, 100% performance. Então eu tenho esses caras como referência lá, quando eu era criança, o meu grupo, e a galera que treinava comigo, a galera que tinha a minha idade, né? Logo depois a gente começa a se juntar ali, 13, 14, 15 anos, os caras que treinavam comigo, a gente treinava juntos, Rodrigo. Aí ia pra prova, às vezes eu tomava 2 minutos dos caras. Eu falava, meu, não é possível, cara. Eu treino, eu faço a mesma coisa que eles. O que acontece que na prova eu fico 2 minutos para trás? E aí o que eu percebi depois, né? Depois a coisa foi passando, é que eu não conseguia controlar as minhas emoções, né? Eu tinha uma comunicação interna que não era legal, né? Então, o lado mental, a atitude que eu tinha não era positiva. E aí, isso foram muitos anos, Foi um né? processo também. Um processo, muitos anos, competia com os caras, eles tinham facilidade, aquela galera tinha uma facilidade já para fazer aquilo, e eu não. E aí, ao longo dos anos, eu fui começando a perceber, eu falei, meu, peraí, fisicamente eu sou igual aos caras. Eu posso até perder, mas eu tenho que estar próximo ali da galera. Eu não posso tomar 3 minutos numa prova desses caras que a gente faz a mesma coisa. E aí eu comecei, isso foi me dando, eu fui percebendo, porque o lado mental nem era falado nessa época. Então, criança, não tinha nem como pensar. Aí depois eu fui percebendo, eu falei, pô, peraí, deixa eu ficar um pouco mais sereno durante a largada. Opa, funcionou aqui. Eu mais sereno, não preciso ficar tão agitado, vou ficar sereno, vou ficar concentrado, deixa eu mentalizar a prova antes, pô, isso me traz uma tranquilidade, olha que legal. E aí, até eu chegar assim e falar, pô, eu consegui fazer a prova no meu 100%, demorou um tempo. Só que essa minha dificuldade, ela foi positiva porque eu consegui ver esses degraus todos que quem já tinha com facilidade nem conseguia enxergar, né? Eu consegui enxergar esses degraus e aí isso é um super conteúdo para eu passar para os meus alunos. Quando eu vejo o cara na largada ali, meio, né, apavorado, meio nervoso, ou muitas vezes eu sei o que é, porque eu já tive naquela posição. Então isso também, como treinador, foi muito rico, porque eu fui desenvolvendo, fui atrás, trabalhei com psicólogos do esporte, tive uma fase, inclusive, perto de quando eu fui campeão mundial, trabalhei com uma psicóloga do esporte que me ajudou muito, sabe? Estudei um pouco sobre filosofia, que também me ajudou pra caramba, sabe? A coisa de a entender, se questionar, sabe? Saber o porquê eu estava fazendo aquilo, né? E também ressignificar o esporte dentro da minha vida. Hoje é muito mais leve, óbvio, eu sou, né, tenho um macaco velho, mas toda essa dificuldade, ela me ajudou a hoje eu ajudar meus alunos. E é legal que você não está ajudando só seus alunos, não. Você está ajudando o pessoal de casa, quem está fora de São Paulo, quem não é seu aluno, que não conhece até o seu trabalho, porque tudo isso é um processo, essa construção, essa adaptação, e vai além do pace, da distância, né? Sim, Que é muito sim. foco do corredor. Mas uma coisa que me chamou muita atenção quando eu conheci o seu trabalho nas redes sociais, que é o seu aquecimento. Quem tá. Você pode até tirar a dúvida se está como educativo, aquecimento. Eu acho fantástico do ponto de vista de adaptação muscular, o gesto da corrida. Esse aquecimento tem uma questão, o senso de comunidade, tem tudo isso. Isso. Mas isso é uma coisa que a gente ainda não vê bastante. E eu queria que você falasse um pouco como que começou isso, esse movimento, desse aquecimento, esse trabalho de passo, de perna, de ativação. Você é um treinador que posta exercício de fortalecimento para corrida. Você não fala só de correr. Não vou falar só de distância, eu vou falar de fortalecimento. Eu vi que você trabalha bastante glúteo, essa consciência corporal do seu aluno. Isso como profissional, eu como fisioterapeuta, eu tiro o chapéu. Então por isso que eu estou muito feliz de receber você aqui, da gente conversar isso, porque isso é o que eu acredito, essa base, esse trabalho de base, todos esses pilares, físico, funcional, coordenação, essas adaptações vão levar a pessoa ou para uma maratona ou até para um 10K. Se a pessoa fala, não quero ser um maratonista, não tenho tempo. Então eu queria que você falasse um pouco do seu aquecimento, que eu acho muito bacana, Ademir. É assim, né? A gente falou que o corredor médio brasileiro, ele correu, ele era ativo,
quando ele era criança, jovem, depois ele parou, muitas vezes parou, e aí descobre o esporte já adulto, 30, 35, 50 anos depois, né? Então, esse cara, esse corpo, é um corpo que ficou muito tempo parado, sem fazer atividade física, muitas vezes é uma musculação, mas enfim, ficou parado. E eu pego esse aluno, Rodrigo, eu falei que eu trabalho com assessoria há muito tempo, né? Eu pego esse aluno e eu vejo que esse aluno, ele tem muita lacuna motora, Então, o cara, às vezes, movimentos simples de dar passos laterais, mudando de lado, a galera não tinha coordenação para fazer, sabe? Então eu falei, eu preciso conseguir fazer um trabalho coordenativo com essa galera, porque não é simplesmente colocar um pé na frente do outro e sair correndo. Isso é muito pobre do ponto de vista humano, do ser humano. Para mim é muito pobre, né? Óbvio, correr é se deslocar, é você se colocar em movimento, mas eu entendo a assessoria como uma escola. E quando eu fui para o Quênia e para a Etiópia, eu consigo ver muito claro, o Japão também, eu consigo ver muito claro como eles têm uma escola. Não à toa eles são bons. Os quenianos têm a escola definida por uma filosofia muito bem definida. Os etíopes têm uma escola também muito bem definida, com tipos de treino, com tipos de exercícios. O Japão também tem uma escola muito bem definida. Então, eu penso na assessoria como uma escola. Então, os educativos, como a gente faz hoje, que pode se chamar de aquecimento também, é só nome, né? Mas os educativos eu começo a fazer inspirado nos etíopes, vendo os etíopes fazendo, e também pensando nessa questão de coordenação, de trazer essa coordenação a mais para esse corredor, né? Que inicialmente os movimentos começam a ser, e aí um diferencial que eu trago é fazer os movimentos parados, né? Os etíopes fazem em deslocamento, a gente faz esse movimento parado, porque a gente não tinha essa coordenação para fazer em movimento, sabe? Então eu falei, a gente tem que partir do mais básico. Isso começa na pandemia, eu falei, eu quero fazer uma aula de educativo para a galera em casa. E eu faço uma live com esses exercícios que a gente faz hoje, né? Inclusive montei ali uma espécie de uma sequência de movimentos para a galera treinar em casa. E aí, quando a gente volta da pandemia, a gente começa a fazer isso em grupo. E a ideia é tudo isso aí que você falou. É uma questão de unidade de grupo, o coletivo, criar esse coletivo, criar essa unidade, a gente fazer todo mundo o mesmo movimento, um aquecimento todo mundo junto, trabalhar essa coordenação, trabalhar a pliometria, esse toque do pé no chão. Eu entendo muito a corrida como algo que o corredor que tem mais experiência, ele tem um toque no chão, uma relação com o solo diferente. E eu vejo esses exercícios como forma da gente aprimorar esse toque no chão. Então fazer ali, muita gente fala, não melhora, não consegue passar, mas isso aí é muito simplório, é muito simplista. É você vendo o A e somando com o B e acha que o C não vai dar ali o resultado. Não é assim. O ser humano não é dessa maneira. O que a gente está fazendo ali é dando recurso motor para esse cara ir se desenvolvendo, e na hora que ele estiver correndo, ele vai fazer os altos ajustes em cima dessa evolução motora. Vários fisioterapeutas falam, não, fica fazendo isso só para o Instagram. É que assim, não dá para explicar, né? É uma coisa muito mais profunda. A explicação é o seguinte, eu estou trazendo para esse cara uma coordenação, eu estou trazendo um ritmo, eu estou fazendo esse cara tocar no chão de formas diferentes, com o pé para frente, com o pé de lado, girando o corpo para um lado, girando o corpo para o outro. Eu estou trazendo uma qualidade motora para ele que vai melhorar. Marginal, é óbvio que vai melhorar. E numa geração que não tem o que as nossas gerações tiveram, que brincar na rua. Então ela já vai chegar numa assessoria, provavelmente se ela não tiver um pai ou uma mãe que estimularam o esporte, tanto financeiramente ou com presença, com esse déficit. Isso. E o que me chamou a atenção é, no Instagram é bonito de ver,
valoriza a corrida, valoriza a escola da Etiópia e do Quênia. E uma coisa que me toca muito quando você fala disso, não é só a parte motora, é o ritmo. Porque Sim. eu fui correr no passado uma prova de 5K e eu senti muito isso. Eu não sei, ritmo de corrida eu preciso correr nesse time, nesse tempo. É, Vamos fazer uma prova de 10, você quer um pace tal. isso. Qual que é o ritmo? E esse exercício, uma pessoa que não tem coordenação, você vai ganhando ritmo. Que Sim, é essa sim. resposta mecânica de você pisar, o barulho. E isso é muito legal, É. porque isso ajuda a pessoa que não tem base. Porque muita gente vai chegar correndo, só que sem base. Que é tudo que a gente já conversou agora. Eu acho fantástico. Como profissional, eu acho que todo mundo devia fazer isso. Claro, devido às proporções. Acho que Os- toda assessoria, todo treinador tem que trabalhar esses exercícios de coordenação educativos, ou dentro do aquecimento, ou fora deles. é. Eu acho muito bacana. Eu assisti o seu documentário, junto com o Olímpicos, Mental a Escola Queniana. Cara, fantástico. Quem não assistiu, tá lá no YouTube. Vai lá e assiste também. Fala um pouco pra gente dessa imersão. Você todo ano leva um grupo pra lá. É uma experiência, acho que, de vida. Mas uma coisa que já de cara me tocou muito é o olhar do queniano, né? Das pessoas de lá, as pessoas que vocês conversavam, o olhar da pessoa falando. Lá tinha corrida aqui. É, Isso é igual o futebol para a grande é, maioria dos isso, brasileiros, a arte isso. marcial, o MMA para o brasileiro tá aqui. É. E, e como é que é? Todo mundo pode ir? Quem que você leva? Como é que começou essa experiência da imersão no Quênia e na Etiópia? Eu fui a primeira vez, fui o primeiro brasileiro a ir para um camp desenvolvido, eu estava, né, comentando com você, desenvolvido pelos ingleses lá dentro do Quênia, os ingleses corredores, né, os ingleses têm uma escola muito legal de corrida também, desde muito cedo tem corredores na Inglaterra, né, na escola, e eles iam, como o Quênia é uma colônia inglesa, eles iam, alguns corredores iam para lá para passar um tempo treinando com aquela tribo, né? É bom falar que no Quênia existem 43 tribos e a tribo dos corredores são os Kalendis. E aí eles fizeram um camp para receber pessoas de fora. E aí esse camp ele tem o objetivo de fazer uma imersão naquela cultura, daquela tribo. E eu fui sozinho em 2016, fui sozinho para lá e, cara, fui com o objetivo de aprender com eles, de entender como era o treinamento, uma coisa bem. Eu pensava muito na questão do treino, como eles fazem, o dia a dia e tal. E aí eu encontro com um ser evoluído, né? O queniano ele é evoluído como ser humano. As dificuldades, a gente está falando de interior do Quênia, interior da África, um lugar pobre, e que as dificuldades forjaram aquele ser humano a ser muito forte. Tanto o queniano como o etíope, que são as duas grandes escolas de corrida no mundo, são seres humanos muito fortes. E as primeiras aparições, inclusive de hominídeos como nós, né, datam daquela região. Então, assim, o ser humano mais antigo na Terra hoje está ali, naquela região. Ali no chifre da África, onde saem os corredores. Então, é um ser humano diferenciado, que lida com as dificuldades do dia a dia muito bem, que é muito forte como pessoa e que, na prática do esporte corrida, eles se tornaram totalmente diferentes do resto do mundo. Então, quando eu chego lá, que eu vejo isso, eu falo, pô, eu preciso trazer isso para mais pessoas. E aí, criando essa conexão com os treinadores, eu crio o Kenya Experience Brasil, e aí já levei 25 pessoas a primeira vez, e a partir daí, tirando a pandemia, eu levo corredores todos os anos para irem para lá. São corredores, não independe do nível do corredor, porque lá ninguém vai conseguir correr com eles. Então, pode ser o corredor melhor que for do Brasil, vai chegar lá e vai correr com grupos secundários e terciários, enfim. E aí, a partir disso, eu levo todos os anos as pessoas para viverem essa experiência, tendo como pano de fundo a corrida, obviamente, mas viverem essa experiência, conhecer uma cultura da corrida e o que os calendis fazem é correr. Então, hoje eles estão 100% focados em correr. É uma cidade que, basicamente, o que eles fazem é correr. E o documentário, a ideia é a gente trazer um pouco dessa história desse local, que é um local único no mundo,
25 mil pessoas, um lugar pequeno e que tem tantos atletas bons de alto nível que vão para lá. Então, o que eu posso falar dessa experiência é uma experiência única, que a gente entra dentro de uma tribo e tem essa experiência cultural muito forte, porque a gente entende muito bem como que aquela tribo funciona, e dentro dessa escola de corrida, que é a principal escola de corrida no mundo. Então é uma experiência muito rica, muito rica. Eu já levei umas 150 pessoas já para lá em todos esses anos. E ano que vem eu vou de novo, em abril, levar mais um grupo para viver essa experiência, sabe? Para estarem ali vendo esses melhores atletas do mundo, treinando, vivendo tudo isso que a tribo corredora traz para a gente. Bebendo na fonte, e eu acho que é uma experiência de vida, né? Eu acho que mesmo quem ainda está começando a correr, puder participar de uma experiência, deve ser fantástico, né? Hoje o Quênia é a maior referência, acho que até nos atletas. O Kipchoge, hoje ele é o maior ainda corredor do mundo, ele é o número um. Assim, se a gente for falar de todos os tempos, o nome dele tem que estar entre os três, pelo menos. Tem que estar entre os três. Eu vejo outros grandes corredores, mas ele... Ele é dessa região? Sim, sim. Exatamente, ele é Kalindi. E ele é uma pessoa que é como se fosse um Ronaldo do futebol, um Neymar pra gente, qual que é? Tem alguns personagens, alguns atletas que são já referências lá, porque como é um país muito pobre, acho que até quem ganha muito dinheiro lá, e pela simplicidade, pelo que eu vi no documentário, eles vivem super bem ali, as pessoas correndo 2 vezes por dia, descansando, comendo a comida deles. Eles voltam para o Quênia depois também, né? Isso, eles não saem de lá. Esses atletas, né, que são as estrelas do Quênia e estrelas mundiais, eles são lá venerados assim, de forma muito grande. Os caras, eles são grandes estrelas, todo mundo reverencia esses atletas, e o mais legal é que eles continuam lá, né? Eu não... quando a gente pega a história dos melhores corredores quenianos, que ganharam dinheiro, né, o dinheiro que o esporte traz, que é diferente de outros esportes, mas que conseguem ganhar muito dinheiro dentro da corrida, continuam lá, sabe? O que esses atletas, que esse povo, eles querem é ter um espaço para plantar, ter os animais, uma vida rural simples, sabe? Eu fui em casas de atletas ricos quenianos e o que eles têm é isso, tem um carro, que é um super diferencial, mas tem um carro, mas tem ali o espaço para plantar, tem os animais, a vaca para dar o leite, as galinhas para dar o ovo, o espaço para plantar ali as verduras, e é isso que eles almejam, sabe? Uma coisa muito simples, que é a natureza desse povo, sabe? Não só o queniano, mas o etíope também. Que legal. Não é aquela coisa de ficar, sabe, de subir para a cabeça, não, é uma coisa muito, até por eles virem de uma tribo, a forma de pensar é diferente da nossa. A gente aqui fica muito na unidade, fulano, ciclano, aquele cara, aquela mulher, enquanto lá não, lá é o coletivo que faz a diferença e o que é colocado como principal, o coletivo. O Kipchoge, que é o atleta que você mencionou, um dos melhores de todos os tempos, alguns falam que é o melhor, ele é um atleta extremamente simples, continua vivendo lá, continua treinando da mesma maneira, sabe? Aquela vida espartana que o corredor tem, e tem esse estilo de vida. Até hoje, um cara que já ganhou Berlim, acho que 3, 4 vezes, já ganhou 3 medalhas olímpicas. Conhecido no mundo inteiro, né? Conhecido no mundo inteiro, com uma marca super grande atrás dele, continua vivendo de uma maneira muito simples e naquela... E ele, muitas vezes, o que ele fala, né, é que várias vezes, em várias entrevistas, ele fala que ele não representa 1% do que é o grupo dele. Isso é uma coisa que eles têm e é muito forte. Ele sabe que quando ele sai de lá, ele não sai de lá sozinho. Sou o Quênia, eu sou minha tribo, né? Eu sou a minha tribo.
Exatamente. Isso eu vi no documentário, aquela parte que vocês estão assistindo uma prova, não me recordo que prova que é, a felicidade, é como se fosse um jogo de futebol pra gente, uma partida de Libertadores, eles param pra ver uma corrida. A gente tem esse movimento no Brasil, no mundo, mas é muito pequeno, né? O igual lá é totalmente diferente. Essa cidade vive a corrida no máximo. E assim, eu chego lá, falo que sou brasileiro, né? A galera hoje me conhece, mas falo que sou brasileiro, eles falam tipo, Joaquim Cruz, sabe? Joaquim Cruz. Falam de atletas brasileiros dos anos 80, que se a gente perguntar para a geração nova, Não a tem maior nem parte ideia. da galera não sabe quem é. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi os caras, vários atletas falando, pô, Joaquim Cruz, foi uma super inspiração pra gente. Eu falo, nossa, os caras estão, a gente está aqui no Quênia, os caras estão falando de um atleta que competiu nos anos 80, cara, 80, 84, ele foi campeão em 84. A gente tem muito a aprender com essa cultura do Quênia. É uma cultura que tem esse conhecimento geral do esporte, sabe? Pô, Ademir, fantástico. Poderia ficar mais 3 horas aqui contigo batendo um papo. Queria te agradecer, aprendi bastante, espero que o pessoal aí de casa tenha gostado. Mas antes da gente finalizar, né, te agradeço, foi fantástico esse papo. Antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado pro pessoal de casa, para quem quer começar a correr, para quem ainda vai correr, ou quem quer melhorar a corrida. A gente vai deixar suas redes sociais aqui também, da sua assessoria, mas como a gente começa a correr, aquela dica que você gostaria de dar para quem está começando a correr, que quer evoluir na corrida, que mensagem que você quer deixar para o pessoal aí de casa? É um esporte super simples, né? A gente tendo como as duas grandes nações, os melhores atletas do mundo, Quênia e Etiópia, países pobres do interior da África, sendo os melhores atletas do mundo, mostra o quanto o nosso esporte é simples. Então, hoje a gente tem muita informação, a gente vê muita coisa, e a gente tem uma inversão de valores, as pessoas querendo ter mais do que ser. Então, é um esporte muito simples. Essa história por si já mostra o quanto o esporte é simples. Nações extremamente pobres que têm os melhores atletas do mundo. E hoje o que a gente tem, né, principalmente o corredor que está começando, ou a pessoa que está começando a querer entrar no esporte, começa a ver nas mídias sociais, precisa do tênis, precisa disso, precisa da assessoria, precisa do nutricionista. Então entra num buraco, muitas vezes, que não tem fim, né? E é uma coisa, um comércio. A gente está falando do esporte mais simples que tem, cara, que é você colocar um tênis e sair para correr. E eu acho que, de maneira geral, para as pessoas que querem começar ou que começam e param, a minha orientação, de maneira geral, sugestão, é que insistam no esporte, insistam. Os benefícios são... A gente não consegue colocar num remédio, numa vitamina, os benefícios que o esporte te traz, que a corrida te traz. Você vai viver melhor, você vai dormir melhor, você vai comer melhor, você vai ficar mais forte, você vai viver mais, você se desenvolve como pessoa, você desenvolve o seu círculo social, a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando cada vez com menos pessoas. Então o esporte, a corrida é um esporte super coletivo, que a gente cria comunidades, mesmo pessoas que não estão dentro de assessorias, a gente está junto ali, a gente se conhece, as pessoas se conhecem. Então os benefícios são inúmeros. Comecem devagar, o corpo precisa de uma adaptação. Então, para quem nunca fez, começa fazendo 2 vezes na semana é bom, 3 vezes é ótimo, alternando com a caminhada, um trotezinho devagar, alternando com a caminhada, que logo o seu corpo muda. Com 8 semanas, a gente tem um corpo totalmente diferente e diferenças significativas fisiológicas, independente de quem for. Então, 8 semanas, a gente está falando de 2 meses, a gente está falando de uma parte fisiológica totalmente diferente, de cada célula do corpo ter modificado. Cada célula do seu corpo vai modificar, você vai ter um corpo totalmente diferente. Embora os resultados aparentes não sejam tão grandes,
mais fisiológicos, em poucas semanas a gente já tem um corpo totalmente diferente. E esse estilo de vida, né, o estilo de vida do esporte, ele é um estilo de vida simples, o básico, o simples muito bem feito. O que os atletas quenianos e etíopes eles têm? Uma vida simples, se alimentam bem, de alimentos, muitas vezes alimentos naturais, não processados, dormem, sabem da importância da qualidade e da quantidade de sono e treinam. Esse é o básico bem feito. Perfeito. Ademir, muito obrigado. Foi uma honra te receber aqui. Espero que o pessoal aí de casa também tenha gostado. A gente falou de corrida, para quem vive de corrida, para quem quer começar a correr, para quem quer melhorar sua corrida. E obrigado, foi um prazer, cara. Eu que agradeço. Obrigado a galera aí que acompanhou a gente com paciência. Obrigado por abrir aí seu canal. E, cara, tô feliz também de poder conversar aqui com você. E quem sabe vai ter em breve uma próxima. Opa! Valeu. Valeu. Até mais. Obrigado.